A paz do Senhor Jesus, meus queridos, que bom tê-los aqui no nosso canal, nos acompanhando nesse belíssimo estudo que estamos fazendo sobre a Trindade, né? O mistério da Trindade. No domingo agora nós tivemos um problema técnico e essa lição acabou não sendo gravada. Então eu vou tentar reproduzir para os amados aqui o conteúdo, tá, de tudo aquilo que nós estudamos no domingo. E peço a Deus que me dê condições de poder reproduzir com a qualidade, de modo tal que todos possam entender, né, o que vai ser falado. É importante frisar, meus irmãos, que nós estamos fazendo um estudo dirigido, ou seja, esse estudo ele é totalmente acompanhado por uma revista, que é uma revista da CPAD, né, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e um conteúdo assim belíssimo, muito inspirador, um conteúdo bíblico, que é o mais importante, e temos aprendido muito com essas lições. Então a gente, ao longo desse período, nós temos visto as características da Trindade de cada uma das pessoas, e hoje nós estamos aqui com a lição de número 10, que é o Espírito Santo, o capacitador. E aqui está, queridos, o Espírito Santo, o capacitador. E aqui, meus amados, nós precisamos, a título de preâmbulo, né, da gente poder dar um início, um start no nosso estudo, precisamos entender que não fazemos absolutamente nada sem a presença do Espírito Santo em nós, sem ele estar nos controlando. A nossa capacitação para testemunho, nosso testemunho público, vem dele. É ele que nos fortalece, é ele que nos ensina, é ele que nos faz avançar. Sem o Espírito Santo na igreja, a igreja não teria feito nada, absolutamente nada, porque hoje ele é totalmente, o Espírito Santo é ele que prepara a igreja, é ele que controla a igreja, é ele que cuida da noiva de Cristo. Então, fica impossível, irmãos, fazermos qualquer coisa se o Espírito Santo não nos acompanhar nas nossas tarefas. E essa capacitação, né, que vem dele, vem não somente para nos fortalecer e nos dar as condições necessárias para testemunho público, mas também vem para a nossa edificação pessoal e também vem para a edificação do corpo de Cristo. É importante entender que tudo que o Espírito Santo venha a fazer na igreja ou em cada um dos indivíduos é para a edificação do corpo, é para a edificação pessoal, é para fortalecimento, nunca, jamais é para promoção pessoal. E hoje em dia nós temos visto muita promoção, né? Muitas pessoas que acham no direito, né, de fazer coisas, né, em nome do Espírito Santo, né, como se ele fosse o servo. O servo somos nós, amados. Somos nós que dependemos dele. Então, nesse estudo, nós vamos ter uma compreensão um pouco melhor, né, sobre alguns fatos que são importantes. Bom, o nosso texto áureo está em Joel, capítulo 2, verso 28, a parte A apenas do versículo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E a verdade prática diz assim: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Quais são os objetivos dessa lição, meus amados? Mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. Precisamos entender que nós não somos secessionistas, né? Nós cremos que as mesmas manifestações do passado acontecem nos dias atuais. A mesma maneira como o Espírito Santo encheu a igreja lá no passado, da mesma forma ela nos enche, da mesma forma o Espírito Santo nos enche hoje. Então não há nenhuma diferença. Okay?
O segundo objetivo nosso é explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. Durante toda a lição, né, nós vamos perceber que a lição nos força para esse foco, né, de que a nossa capacitação, através da pessoa do Espírito Santo, vem para nos conceder poder para testemunhar. E precisamos compreender isso. Outra coisa que nós precisamos também entender é que destacar que o Espírito Santo distribui dons espirituais com o propósito, tá, e para a edificação da igreja. Um dos princípios mais marcantes em Deus é que ele não faz nada sem propósito. Tudo que Deus vier a fazer, existe um propósito específico. Algo que ele está fazendo aquilo com um objetivo. Então, o Espírito Santo, quando ele distribui os dons espirituais para os crentes, para os cristãos, ele faz isso também com um propósito. Tá? E nós vamos ver isso no decorrer da lição. Qual é a palavra-chave, irmãos, tá, dessa lição? Poder, ou dunamis, no grego, né? Poder, capacitação, um poder sobrenatural. Não é um poder humano, não é uma capacitação humana, é um poder que vem de Deus, que transcende qualquer tipo de pensamento que nós venhamos a ter. A nossa leitura bíblica, ela está nos livros de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4, Atos, capítulo 8, de 14 a 17 e 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Vamos ler lá Joel? Joel, capítulo 2, a partir dos versos 28 e 29. Diz assim o texto sagrado: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre todos os servos e sobre todas as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Agora Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vamos para Atos, capítulo 8, a partir do verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Verso 16 agora. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4, nós lemos assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Verso 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A nossa introdução, queridos, a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecoste e permanece válida para todos os que creem. Amém, queridos? Os dons não cessaram, né? A capacitação do Espírito Santo sobre o crente não cessou. As mesmas manifestações do passado permanecem nos dias de hoje. Isso precisa ficar claro. Ok? Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Bem, queridos? Vamos lá. Nesta lição,
veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Esse é o propósito da lição de hoje. Qual é o primeiro tópico da nossa lição? A promessa de derramamento do Espírito. Uma promessa de abrangência universal. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Tá? Lá no passado, quando os profetas falaram, principalmente Joel, que nós usamos aqui, tá? Falaram no sentido de que haveria uma dispensação ou uma bênção que aconteceria num futuro, tá? Onde todas as pessoas teriam acesso. Mas no passado, meus irmãos, como é que funcionava esse negócio? Tá? Na antiga aliança, o Espírito ali atuava de modo pontual sobre as pessoas, sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Então, antigamente, o Espírito Santo, quando ele queria promover alguma coisa, quando o Espírito Santo queria trazer algum tipo de conhecimento ou trazer algum tipo de direção, ele atuava sobre pessoas específicas, mas isso de forma temporária até a conclusão daquele intento, ok? Então isso também tem que ficar claro. E onde nós vemos isso como exemplo, nós podemos ver isso em 1 Samuel 19:20, que nós lemos assim, queridos: E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi. E quando eles viram a companhia dos profetas profetizando e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre mensageiros de Saul e eles também profetizaram. Entende? Viram aqui como é que a coisa foi? É importante ver que isso foi com um propósito, com uma intenção específica e de forma temporária, ok? Também temos o texto de 2 Crônicas 15:1, que diz assim: E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed. Pessoas específicas, por um prazo de tempo, para cumprir algo específico. A mão do Senhor estava sobre mim, agora lá Ezequiel 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel 37:1. Mas aí o que é que acontece, amados? Cerca de 800 anos, mais ou menos, antes de Cristo, Joel, um dos profetas menores, chamado profeta menor, profetizou uma nova dispensação, onde ele diz o seguinte, lá em Joel 2, capítulo 2, versos 28, a parte A apenas: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amém? Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Continuando aqui. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Hein? Então, essa abrangência universal não quer dizer que atingiria todas as pessoas, independentemente delas terem Jesus ou não. Não, essa promessa é para todos, mas para todos aqueles que creem. Não importa cor, raça, não importa nem tribo, não importa nação. O fato é, se a pessoa crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar nela e ela é capacitada por esse mesmo Espírito para poder dar um testemunho público e edificar o corpo de Cristo com os dons espirituais e a si mesmo. Hein? Aqui nós temos subitem 2, dessa primeira parte, que é uma promessa com ação sobrenatural. Então, o derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Joel 2:28, que nós acabamos de ler, que é a parte B. Tá? E temos aqui também as profecias, 1 Coríntios 14:3,
Os sonhos, Atos 20, de 11 a 12, as visões, Atos 16, 9, revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. Amém, queridos? Nós lemos aqui, 1 Coríntios 14, 3, diz assim: o que profetiza fala aos homens para a edificação e exortação e consolação. E temos a minha passagem de Atos 10, 11 e 12, onde lemos o seguinte: e viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. Foi aquela visão que Pedro teve quando ele estava lá em Jope, esses animais imundos descendo dentro de um lençol. Temos também a visão de Paulo, lá em Atos 16, 9, onde lemos o seguinte: e Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha Macedônia e ajuda-nos. Ok? Então essa é uma promessa com uma ação sobrenatural. Ela carrega, ela traz os dons espirituais. E são experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual para o corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, 26, nós lemos assim, queridos: como é então, irmãos? Paulo falando, quando vos reunis, cada um de vós tem um sonho, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação, que todas as coisas sejam feitas para a edificação. Elas indicam que a vida cheia de espírito é ativa, dinâmica e sensível. E, amados, como referência nós temos Romanos 8, capítulo 8, verso 14. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. 2 Coríntios 3,17. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. Então, o crente deve cultivar esse terreno, irmãos. A Bíblia nos manda nós nos enchermos do Espírito Santo. É nós que temos que buscar. Nós que temos que buscar ser cheios dele, para que possamos exercer os dons que ele quer distribuir para nós. É segundo a vontade dele. Amém? O subitem 3 nos fala de uma promessa para os últimos dias. Como falei para os amados, lá no passado, principalmente por Joel, foi profetizado que no futuro haveria uma dispensação diferente, onde os dons espirituais, onde o Espírito Santo, melhor dizendo, onde o Espírito Santo passaria a exercer sobre todos aqueles que creem, o seu controle. Ou seja, o crente passaria a ser tomado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Antigamente, lembrando que antigamente, na antiga aliança, o Espírito Santo vinha de forma específica sobre uma pessoa, e para um trabalho ou desempenho de uma tarefa específica, okay? E isso dentro de um período de tempo pré-determinado. Como é uma promessa para os últimos dias, a palavra profética aponta para um tempo específico, o que Joel fala lá, apontando para um futuro mais próximo, Joel 2, 29, parte B. E na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Isso está registrado em Isaías, capítulo 2, verso 2, Miqueias, capítulo 4, verso 1. Amém? Pedro foi quando, na época, ali em Atos, capítulo 2, quando ele faz o seu discurso, ele identifica Pentecostes
como cumprimento inicial desses últimos dias. Isso está registrado em Atos, capítulo 2, verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Amém? Eles começaram com a vinda do Messias, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. Está registrado no Evangelho segundo João, segundo João escreveu, capítulo 15, verso 26, que diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo veio enviado por Jesus e enviado pelo próprio Pai. Aqui, queridos, nós precisamos entender uma coisa muito, muito importante. A descida do Espírito Santo lá em Pentecoste, ela teve um propósito. Lembra que eu falei que Deus não faz nada sem um propósito definido? Então, a descida do Espírito Santo inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Isso está em Efésios 1, capítulo de 13 e 14, desculpa. E diz assim, presta atenção: em quem também vós confiaste, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso creste, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a nossa garantia, a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Inaugurou a igreja ali em Pentecostes, aqueles 120 que estavam ali nos cenáculos foram batizados com o Espírito Santo, começaram a proclamar as maravilhas de Deus nas línguas maternas das pessoas que estavam em Jerusalém. Então, foi um evento único, somente aconteceu naquele dia, ele não aconteceu depois, em nenhum outro momento da história. Ele foi específico porque ali foi a inauguração da igreja. Então, a profecia de Joel não se esgotou lá no Pentecoste e permanecerá vigente enquanto a porta da graça estiver aberta. É o que está escrito aqui em Efésios, O Espírito Santo fica em nós até a redenção da possessão adquirida, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Ele permanece em nós, inclusive, como a palavra mesmo nos afirma, como um penhor da nossa redenção. E a promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos. Isso está em Atos 2,39. Amém? Continuando. Qual é a sinopse dessa primeira parte da lição? A promessa do Espírito Santo, ela é universal, atual e se cumpre em todos os que invocam o nome do Senhor. Prestem atenção. Essa promessa é para aqueles que creem. Essa promessa é para os crentes. Essa promessa é para a igreja. E se você está dentro desse escopo, então essa promessa é para você. Aproveita, meu irmão. Muito bem. Nessa segunda parte da lição, nós vamos falar sobre o cumprimento, o poder para testemunhar. Então, o cumprimento dessa promessa. Ela foi prometida lá atrás, no passado, Joel anunciou isso, e depois ela foi cumprida aqui em Pentecostes. Então, nós vamos tratar aqui nessa parte desse cumprimento. Amém? O Espírito Santo veio com o poder do alto. Lá em Lucas 24:49, queridos, nós lemos assim: e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Jesus falando, na hora que ele está antes dele ser assunto ao céu. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este revestimento, que em grego é endio, significa vestir-se como uma armadura. É um revestimento, irmãos. É uma coisa importante a ressaltar aqui, que
Quando o crente aceita Jesus, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e permite que o Senhor Jesus venha habitar no seu coração, e Jesus vai ali, faz uma limpeza, uma transformação, esse crente ele é selado, tá? Como estava escrito lá em Efésios, que nós lemos agora há pouco, é colocado nele o Espírito Santo de Deus como penhor, até o dia da sua glorificação. Mas existe um outro momento na vida do crente, que é o momento de ser revestido pelo próprio Espírito Santo. É o momento que você fica tão cheio dele, tão cheio, tá? O seu ser começa a transbordar, você é revestido de poder, e a partir daí você passa a ter habilidades que antes você não tinha. Você passa a ter dons específicos para atuar no seio da igreja, tá? Para a edificação do corpo de Cristo. E também você ganha um poder para que o seu testemunho seja mais fluente, seja mais ousado. Amém? Então esse revestimento, endio, significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Olha só o que está escrito lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder, olha só, vai receber o dunamis, poder, né? Quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém, queridos? Quais são os sinais da descida do Espírito Santo? Em Atos, no evento do Pentecostes, ele registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. Esse período, né, que abrange desde a inauguração da igreja até o dia da glorificação dela, da nossa subida, né, para o Pai, para Jesus. O som como de um vento veemente e impetuoso, registrado em Atos 2:2, e as línguas repartidas como de fogo, em Atos 2:3. Então vamos ler esse texto. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Notaram? Houve um evento estrondoso. Jerusalém estava lotada por conta das festas, da Páscoa, né? Havia ali milhares e milhares de pessoas vindas de todas as partes ali do mundo da época, né? Do mundo conhecido da época. E o que acontece? Eles escutam um som como se fosse de um vento impetuoso, um barulho não uma rajadinha de vento, mas algo extraordinário, algo que chama a atenção. E chamou a atenção de toda a cidade, todos ouviram esse barulho, né? E depois eles viram os discípulos, né, que após receberem esse revestimento de Deus com o batismo do Espírito Santo, eles começaram a ouvir das grandezas, esses que estavam visitando Jerusalém, começaram a ouvir das grandezas de Deus, ou melhor dizendo, ouvir do Evangelho em sua própria língua materna. Em outras palavras, tá, eles ficaram tão espantados, não somente com os sinais que aconteceram, né, o barulho estrondoso, mas de verem galileus, homens simples, tá, falando em línguas maternas. Então estávamos ali cretenses, árabes, gente de todas as partes e ouvindo o Evangelho na sua própria língua. Isso impactou muito a todos, né? E eles ficaram, a Bíblia diz, o próprio texto diz que eles ficaram atônitos com aquilo que estava acontecendo. O vento e o fogo, meus irmãos, enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus. Isso está em Ezequiel 37, versículo 9.
Ali no Pentecostes, a igreja é revelada como o corpo de Cristo. A gente precisa ter isso em mente, queridos. Foi com um propósito definido, um propósito específico. Só teve aquela ocasião. Não há registro de nenhuma ocasião semelhante como aquela. Entendeu? Porque ali foi inaugurada a igreja. Efésios 1, 22 e 23, né? Nós lemos assim: e colocou todas as coisas sob os seus pés, e o fez ser cabeça da igreja, e sobre todas as coisas, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E nós lemos também em Efésios 3, né? É isso? Efésios 2, 3 a 5. Diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco, como pela revelação ele fez-me saber este mistério, como vos escrevi antes em poucas palavras, pelo que quando ledes podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual noutras épocas não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. Esse mistério da igreja, lá atrás, na antiga aliança, ele foi escondido, ele não foi revelado ali, mas passou a ser revelado agora a partir do Pentecostes. Entende por que foi importante esse evento? Então ele aconteceu de uma forma extraordinária, fora de qualquer padrão humano, justamente para que as pessoas pudessem ser surpreendidas e impactadas, né, para aquele evento. Então, a igreja foi inaugurada, marcada com esses sinais de forma visível e poderosa, né? Esses sinais particulares, aquilo que eu já falei agora há pouco, esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Veja, todos os batismos com o Espírito Santo que ocorreram depois dali, tá? Isso em todos os tempos, não tiveram os elementos, tá, que teve nesse dia, ali em Pentecostes, porque aquilo ali foi algo solene, foi único, para mostrar ao povo que a igreja estava sendo inaugurada agora, porque agora estava sendo revelado através da igreja os mistérios de Deus. É muito lindo isso, querido, muito lindo. E agora, queridos, nós vamos entrar numa parte e eu preciso da atenção dos amados, tá? Antes de falar sobre isso, eu quero dizer para os amados que nós não estamos fazendo nenhum tipo de crítica, tá, à forma, à fé das pessoas. Tem pessoas que creem de uma maneira, outras creem de outra, mas nós temos como é que eu posso dizer? Nós temos uma forma de entendimento um pouco diferente, tá? Ou até em alguns casos aqui um pouco mais acentuada até, do autor da lição. E o autor da lição, ele representa o que a maior parte da comunidade pentecostal acredita. Mas nós temos um entendimento diferente do que é apresentado aqui na lição. Amém? Nós vamos ver isso a partir de agora. Então, quais são as evidências do revestimento de poder? Ou seja, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, que tipo de evidências são mostradas para dizer que aquela pessoa foi revestida? Então, preste atenção. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito. Isso é fato, irmãos. Efésios 1, 13 e 14. O crente recebeu Jesus no seu coração, submeteu-se à sua vontade, entregou sua vida para ele, renunciou a si mesmo, cumpriu aquilo que a palavra de Deus diz, o Espírito Santo vem e sela ele. Ponto final. Ponto final. Ok? Porém, no batismo com o Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Vai acontecer em algum momento, que pode ser no próprio momento da conversão. É importante entendermos, queridos, que não somos nós que decidimos isso. Não somos nós que vamos dizer, venha cá para você, de Jesus te batizar. Entende?
o nosso entendimento é que quem decide isso é o Espírito Santo de Deus. É ele que determina a data, a hora, é ele que diz o momento que vai acontecer isso, é o Espírito Santo que coordena essa parte, está na mão dele, é de acordo com a vontade dele, ok? Então, esse revestimento que capacita o crente para a sua jornada diária de fé, né, de testemunho, tá, é decidida pelo Espírito Santo. Isso tem que ficar muito claro, porque tem... nós vamos ver um pouco mais para frente quais são as consequências de você criar uma expectativa falsa nas pessoas. Amém? Então vamos lá. Cremos que o batismo com o Espírito Santo é totalmente conduzido pelo Espírito na sua soberania e distribui as manifestações dos seus dons conforme lhe apraz. Amém? Amém? Ele age como o vento que sopra onde e como quer. Se lembra daquela passagem lá de Jesus com Nicodemos? O que foi que Jesus fala para Nicodemos? Quando Nicodemos diz assim, eu vou ter que voltar para o ventre materno depois de velho, para nascer de novo. Ele fala, não, olha só, não é isso, Nicodemos. Espírito, quem nasce do Espírito é do Espírito. Então, o que acontece? Você não pode determinar como é que essa coisa vai funcionar. Por isso que Jesus faz uma comparação com o vento. O vento nós não enxergamos, nós sentimos o vento na nossa pele, né? Mas não sabemos de onde que ele vem e para onde ele vai. Então, isso dá... Quando Jesus faz essa comparação, ele está dizendo que o Espírito Santo é quem determina todas as coisas. É ele quem faz, é ele quem decide, é ele que planeja, entendem? Nós não temos controle nenhum sobre isso. É o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. E aqui, queridos, nós vamos discordar da maioria que pensa, tá, que existe uma evidência específica para aquele que é batizado com o Espírito Santo. Ou seja, nesse pensamento, tá, se crê que para nós validarmos o batismo com o Espírito Santo em alguém, ela precisa trazer como resposta a evidência disso. E nós não cremos dessa maneira. E o que eles trazem na maioria das vezes, né, isso na grande maioria da comunidade pentecostal, é crer que o falar em línguas é essa evidência física inicial. Tá? Então, esse é um debate, queridos, que já vem de muito e muito tempo. Mas no nosso entendimento, pelo aquilo que nós estudamos na palavra de Deus, e aqui nós não estamos querendo ofender, né, a fé de ninguém, apenas trazer um esclarecimento, e eu vou explicar no final por que esse esclarecimento é importante, de que não existe uma evidência específica, tá, de alguém que foi batizado com o Espírito Santo. E o falar em línguas muito menos ainda. Porque o que se tem colocado como premissa, se colocado como regra, é que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas, ela tem que falar em línguas estranhas. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra, amados. Eu sei que eu vou criar uma polêmica aqui, vou contrariar um monte de gente, mas, gente, a gente tem que ir pelo que a palavra de Deus diz. E vamos estudar um pouco mais a fundo isso para nós podermos compreender, né? Então, preste atenção, classificar o falar em línguas estranhas imediatamente após o batismo com o Espírito Santo como única evidência física inicial. E aí o autor da lição, mas como eu falei, não é ele, né? A comunidade pentecostal, de uma forma geral, usa esses textos aqui para balizar, né, aquilo que eles acreditam. Então, eles citam Atos 2, de 1 a 4, Atos 10, de 44 a 46 e Atos 19, versículo 6. Transformando isso em regra, então, se a gente transforma isso em regra, fica no mínimo preocupante. Os irmãos vão entender por quê também. Tá? Por outro lado, é importante deixar claro que em Atos 2, de 1 a 4, aí nós vamos voltar ao que nós vimos lá atrás. Foi um ato de apresentação da igreja para este mundo. Foi um ato único. Todo o público presente ouviu falar das obras de Deus em seu próprio idioma. E no grego, né, a expressão usada no grego é glossa.
Todas as vezes que se falar línguas, né, e no Novo Testamento a expressão usada é glossa. Não há uma diferenciação. Ou seja, quem fala em línguas fala glossa. Que pode ser a língua dos anjos, pode ser línguas estranhas que não são inteligíveis, e como pode ser um idioma mesmo, amados, um idioma. Um idioma. Como é que aquele povo lá em Jerusalém escutou falar das maravilhas de Deus? Tá? Os discípulos não estavam falando em línguas que não eram inteligíveis, pelo contrário, a língua que eles falavam era uma língua materna, tá? Daqueles que estavam em Jerusalém, e por isso que causou tremendo estrondo e tremendo impacto. As pessoas confundem muito esse negócio. Então a gente tem que ir para o texto sagrado. Tem que ir para o texto, amado. É aqui, ó, onde está escrito isso, ok? Isso nós vemos isso em Atos 2, capítulo 2, verso 11. Amém? Em Atos 10, 46 e Atos 19, 6, que são usados como base, né, para corroborar esse ensinamento de que há uma evidência física inicial para quem é batizado com o Espírito Santo, elas foram pontuais, irmãos. Se vocês olharem as cenas, tanto de Atos 10, 46 como Atos 19, 6, vocês vão ver que são pontuais, né? E ali está obedecendo aquele princípio que eu comentei agora há pouco, de que o Espírito Santo, ele vai para onde quer, ele faz o que ele quer, quando quer, da forma como quer. Percebe? Nós não temos controle sobre isso. Nos textos apontados como se a experiência estivesse implícita, que são, porque eu estou falando, isso está na lição, então eu estou usando os textos que a lição nos traz como base bíblica, amém? Eu estou contestando isso, eu estou dizendo que os textos não apresentam aquilo que está sendo proposto pelo autor da lição, ou pela grande parte dos nossos irmãos pentecostais. Por exemplo, ele diz que está implícito o fato da pessoa ser batizada no Espírito Santo e falar em línguas logo em seguida. Então ele cita os textos de Atos, capítulo 8, versos 14 a 17, Atos 9, 17 e 18. Só que, queridos, vocês indo para os textos, não há nada no contexto do texto que nos indique ou nos traga algum vislumbre de que as coisas são assim. Você não vê em nenhum momento do texto, nem mesmo insinuando, nem mesmo nas entrelinhas, tá, de que, por exemplo, Atos 9,17, que fala quando Ananias vai lá ao encontro de Paulo. Né? Paulo tinha passado por aquela experiência no caminho de Damasco, estava em uma residência ali em Damasco, o Senhor fala com Ananias, né, conversa com Ananias, mandando Ananias ir ao encontro de Paulo, impor as mãos sobre ele para que ele restituísse a sua visão, porque Paulo estava cego, né, e batizasse Paulo, para que a partir dali, né, Paulo continuasse a sua jornada. E aí, o que o texto diz? Ananias chega lá, irmão Paulo, Jesus me mandou aqui para impor as mãos sobre você, tá? E para te batizar. E você vai ler o texto, exatamente como Ananias se propõe, é o que ele faz. Ele diz o quê? Ele vai, ora por Paulo, caem umas escamas dos olhos dele, ele passa, ele recupera a visão dele, logo em seguida é batizado, e depois o que vem? Ele vai jantar, almoçar, não sei qual era a hora do dia naquele momento, mas ele vai comer. Em nenhum momento o texto diz que Paulo falou em línguas, a partir do seu batismo. Tá? Paulo foi revestido com o poder ali? Provavelmente sim, tá? Mas não falou em línguas. Aqui a gente precisa entender que esse não é uma regra, porque o texto não nos dá esse indicativo, ele não nos mostra isso, ok? Então, levemos, e a gente tem que levar em consideração uma coisa importantíssima, isso para mim é fatal. Tá? Quem é que escreve o livro de Atos? Lucas. Lucas era médico,
Tá? Ele foi formado na Universidade de Alexandria, lá no Egito, a melhor universidade de medicina do mundo da época. Os egípcios, eles eram conhecedores profundos da arte da medicina. E Lucas se forma ali. Só que Lucas, além desse atributo, ele tinha como expertise, tá, ser um historiador minucioso. Lucas não era aquele camarada que saía, digamos assim, registrando fatos baseado nas palavras das pessoas. Tá? É evidente que ele entrevistava um, entrevistava outro, mas Lucas ia lá na fonte. Ele ia na origem dos fatos para ver se aquilo que estava sendo falado ou que foi falado correspondia à verdade. Outro ponto importante, irmãos, aqui nessa passagem de Atos 9, 17 a 18, né, Lucas, ele era companheiro de Paulo. Preste atenção nisso. Quando é que o livro de Atos começa a ser escrito? Quase no final da vida de Paulo, pertinho da morte de Paulo, né? Dele ser martirizado e morto, né? Ele foi decapitado. Bem próximo dessa data, Lucas começa a escrever esse livro. E Lucas faz parte, né, da comitiva de Paulo. Ficava preso junto com ele, inclusive. Então, Lucas teve toda uma oportunidade gigantesca de ouvir Paulo nos seus detalhes. Agora, pergunto para vocês, em se tratando do autor que é, minucioso que é, historiador de mão cheia, que vai na fonte para ver se é verdadeiro aquilo que está sendo falado, omitir o fato de que o apóstolo Paulo não foi batizado com o Espírito Santo não causa uma estranheza? Por que Lucas omitiu essa parte? Por que ele não falou assim, não, mas e logo a seguir o irmão Paulo começou a falar em línguas e profetizar? Não tem isso no texto. Se Lucas não coloca no texto, é porque simplesmente não aconteceu, irmãos. Ponto. Porque se trata de um historiador experiente e minucioso. O camarada não deixava escapar nada. E vocês vão ver em diversas passagens de Atos, onde em nenhum momento, depois que as pessoas eram revestidas do poder, Lucas mencionando que a pessoa falou em línguas. Os únicos lugares onde estão mencionados, né? Deixa eu passar para cá, para mostrar para vocês. Os únicos lugares onde estão mencionados, presta atenção, os únicos lugares em todo o Novo Testamento estão mencionados a evidência de falar em línguas estranhas logo após serem revestidos de poder estão aqui, nesses textos que estão apontados aí, Atos 2, de 1 a 4, Atos 10, de 44 a 46 e Atos 19, 6. Só que aconteceram inúmeros outros batismos, tá? Em nenhum momento Lucas menciona que a pessoa falou em línguas estranhas após o revestimento delas. Então eu não posso transformar numa regra algo que eu não vou encontrar em outras partes do Novo Testamento, uma confirmação dessa regra. Percebe? Além do mais, se vocês forem ver, cada uma dessas referências dadas aqui, que são só apenas três referências. A de Atos fala de uma coisa inusitada que aconteceu, única em toda a história da igreja, nunca mais se repetiu, foi só aquele evento ali, tá? E aí, para a inauguração da igreja. Atos 10, 44, 46 e Atos 19, 6, idem. Nós temos aqui a cena de Pedro indo para Cesareia, né, se eu não me engano, para se encontrar com o centurião romano, né, que era o Cornélio, e quando ele começa a pregar, ele nem conclui a mensagem, o Espírito Santo toma todos ali, né, e batiza com o Espírito Santo. E o texto sagrado diz, e todos começaram a falar em línguas estranhas e a profetizar. Aí você fala, Cleito, está vendo? Gente, preste atenção. Pedro, quando foi para lá, ele foi na dúvida, porque ele teve a visão do lençol, Deus falou com ele por 3 vezes, a visão foi repetida. Tá? Depois, Deus chega para ele e fala assim, chegaram 2 camaradas aí,
fui eu que enviei, segue eles, sem questionamento. Pedro obedeceu. Só que Pedro está com dúvidas em relação ao fato, poxa, o que eu tenho que pregar o evangelho para os gentios? Pedro ainda não acreditava que o evangelho era uma mensagem universal, que os dons espirituais eram de forma universal para gentios, para judeus, para qualquer pessoa que cresce, como nós estudamos aqui. Pedro ainda não estava convicto disso. Então, quando ele chega lá, quando ele chega ali na casa de Cornélio, o que é que acontece? Pedro nem conclui a mensagem, os caras não tinham sido nem batizados nas águas, e eles começam a falar em línguas estranhas e a profetizar. Aí Pedro e os 6 camaradas, tinha 6 camaradas com Pedro, né, impressionados com aquilo ali, falam assim, poxa, como é que a gente vai impedir água para essa turma, sendo que o próprio Senhor Jesus já os batizou? Agora, no capítulo 11, tem que ir lá para o capítulo 11 depois, quando Pedro vai se apresentar em Jerusalém, lá no colégio apostólico, a galera pega Pedro pelo braço e fala assim, camarada, tu entrou em casa de incircunciso, é isso mesmo? Você foi lá se juntar com aquela turma? E aí Pedro começa a contar a história. E nesse relato dele, está lá, meus irmãos, está no texto, é só ler lá, capítulo 11. Pedro diz o seguinte, o que ele fala? Ele diz que ele ainda não entendia corretamente que aquilo também era para os gentios. Era uma bênção e uma graça voltada para os gentios. E Pedro fala isso. Ele diz que só foi entender, que ele fala assim, aí eu me lembrei daquilo que João Batista falava, que aquele que vier após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. E foi nessa hora que Pedro acordou. E aí ele entendeu que também essa experiência estava sendo voltada para os gentios. Não somente Pedro foi tocado com esse evento, como o colégio apostólico, que também não acreditava nisso. Eles não aceitavam o fato de que os gentios tinham direito a essa bênção. Vocês percebem? Então isso aqui é um outro evento pontual que teve que ter um impacto muito maior, muito mais forte para convencer, porque Pedro ainda usa a expressão, quando eu vi esses camaradas sendo batizados da mesma forma como nós fomos, está lá no texto, vai ler lá, está escrito isso. Então tinha que ser algo com a mesma experiência que eles tiveram. Percebe? Para que Pedro pudesse ser convencido e o colégio apostólico também. Então, se você for analisar os textos, eles são pontuais e contundentes, porque havia um objetivo maior ali. Usar esses 3 textos e transformar em regra, tá, essa evidência física inicial é temerário, irmãos, porque a Bíblia não aponta nessa direção. Amém? Vamos aqui continuar? Isso aqui é importante também, queridos. Dentro da teologia, nós estudamos o quê? Como é que se fundamenta uma doutrina? Como é que você fundamenta uma regra? Tá? E aí, como é que você torna algo que está sendo colocado na palavra como regra, como doutrina? Então você tem que obedecer a alguns princípios. E você precisa olhar para alguns elementos para que você possa fundamentar, né? Deixa eu passar aqui para o texto, para mostrar para vocês, para que vocês possam fundamentar essas doutrinas. Então, quando podemos considerar uma doutrina como sendo bíblica? Então, hoje, para você fundamentar, para você expor um determinado fato como doutrina, você precisa estar fundamentado, mas obedecendo esses princípios teológicos. Tá? Quais são eles? O primeiro deles, tá, é os fundamentos hermenêuticos, e exegéticos. Tá? Existem vários subitens dentro dessa classificação, mas eu tomei só 2 aqui, que é o contexto histórico e cultural. Então, o que isso significava para os ouvintes da época?
É esse entendimento que nós temos que ter, tá? Não é pegar o que nós estamos lendo aqui e tentar enquadrar dentro da nossa realidade moderna. Não, a gente precisa entender como é que isso foi entendido lá atrás para a gente poder ter uma compreensão correta do fato, entendeu? Então, e a outra é a exegese total, ou seja, qual era a intenção do autor quando fez isso. O segundo ponto é a teologia bíblica, que é a distinção entre doutrina e tradição, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado com isso. É comum no meio neopentecostal se tomar, né, algumas situações como doutrina, né, como regras, quando a Bíblia não baliza isso. Está baseado em quê? Está baseado em costumes, em tradições. Porque sempre foi feito desse jeito. Não é assim, meus irmãos. As coisas de Deus têm que estar fundamentadas na palavra. Então você tem que saber fazer essa distinção entre o que é a doutrina, mesmo doutrina bíblica, e o que é a tradição dos homens. Ok? Lembre-se, lá no passado, os escribas acrescentaram um monte de coisa. Tinha que lavar a cama. Né? Os caras chegavam em casa, ficavam lavando a cama, né? Tinha que se lavar o tempo todo. Isso nunca foi trazido como doutrina dentro da lei, mas ele foi colocado ali por causa da tradição dos anciãos. Amém? O terceiro ponto é a regra de fé, que é o consenso histórico. Né? E esse ponto é importantíssimo, porque a gente precisa ver o que os pais da igreja, quando fala de consenso histórico, entre os primeiros e quartos séculos, a gente precisa ver o que os pais da igreja falaram sobre essa matéria. Como é que eles entendiam isso? Você pega, por exemplo, os pais da igreja, você não vai ver nenhum deles em nenhum momento ensinando isso. Tá? Que tem que haver uma evidência física inicial para se testificar se tal pessoa foi batizada ou não com o Espírito Santo. E o falar em línguas é essa evidência. Você não vai ver um pai da igreja afirmando isso. E isso é muito importante, porque se eles não tinham esse entendimento lá atrás, como é que isso chegou aos nossos dias? E aí a resposta é simples. Isso veio dentro do pentecostalismo. Né? E então é uma doutrina moderna, século XX, irmãos. Século XX. E começou-se a acreditar desta forma, vindo muito por conta da tradição. Vocês entendem? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? O quarto ponto é a estrutura sistemática, que é a exaustividade temática, percorrer toda a Bíblia para observar diferentes perspectivas, tá, sobre o mesmo tema. É o que nós estamos fazendo aqui. Existem vários textos, em Atos mesmo, onde não existe nenhuma parte desses textos. E quando o nosso amado irmão aqui, professor da lição, coloca como, mas isso está subentendido, isso está implícito no texto, mas só que o texto em nenhum momento insinua ou revela tal fato, então a gente tem que tomar cuidado. Então você faz uma pesquisa exaustiva de todos os textos, tá? E você vai começar a comparar um com o outro. Por que aqui teve o batismo, mas a pessoa não falou em línguas estranhas? Aqui tem, mas aqui tem por essa razão. Mas aqui também tem o batismo, mas a pessoa não falou em línguas estranhas. Então isso precisa ser comparado. Por isso que está dentro da estrutura sistemática você fazer essa pesquisa exaustiva. E agora, meus irmãos, eu vou dar para vocês a quinta parte, né, o quinto ponto, né, dessa fundamentação, né, para você fundamentar uma doutrina, como é que se diz, uma regra. Você tem que estar balizado nesses princípios que nós elencamos aqui, mas esse quinto é muito importante, a finalidade e prática pastoral. Essa doutrina deve visar o aperfeiçoamento dos crentes e produzir piedade. E aí, queridos, eu preciso confessar algo aos irmãos. Tá? Durante muito tempo na minha vida, eu tive a oportunidade de ver vários irmãos decepcionados, frustrados, é a palavra mais correta, frustrados com Deus.
tá? Porque eles não eram batizados com o Espírito Santo. E aí era interessante porque essas pessoas falavam assim, fulano foi batizado do meu lado, o ciclano foi batizado do meu lado, mas eu não fui. Eu não fui batizado. E as pessoas estavam frustradas. Poxa, o que eu tenho? Eu estou desagradando Deus. Deus não quer me batizar. E aí, sabe, você começa a ouvir várias afirmações, né? As pessoas expondo as suas entranhas, os seus sentimentos. E você vê que há uma mágoa profunda no coração delas por conta disso. Sabe? Frustração, porque elas não eram batizadas. E aí eu faço uma pergunta para os meus queridos irmãos. Quem é que valida isso, irmãos? Se o fulano foi batizado com o Espírito Santo e o ciclano não, quem é que valida isso? Eu? Eu tenho essa competência? Eu sei olhar no coração da pessoa, na vida daquela pessoa e dizer, você foi batizado. Você não foi batizado. Sou eu que valido isso? Tem certeza? Tem isso na Bíblia, tá? Dizendo que é nossa competência validar ou não a experiência de cada um. Irmãos, amados, isso tem trazido muito prejuízo para as pessoas, né, que frequentam aí essas buscas de batismo com o Espírito Santo e não são batizadas. Percebem? Então eu não encontro na Bíblia, peço perdão aos meus amados irmãos que creem dessa maneira, mas eu não encontro, irmãos, na Bíblia nenhuma base para que me prove que é desse jeito. Então eu creio nos dons espirituais, creio no batismo com o Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas estranhas, irmãos. Então eu posso falar de uma experiência que eu tenho na minha vida. O que eu não concordo é quando você começa a validar, fulano foi batizado, ciclano não foi. Eu não tenho essa habilidade. Amém? Então a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não manifestar um dom específico, tá? Ela vai manifestar outros dons, o dom do amor, o dom da administração, né? Tem tantos, o dom da palavra do conhecimento. Então você entende que quem faz isso é o Espírito Santo, não somos nós. Então nós não temos esse direito de validarmos uma coisa numa área que a gente não tem a menor competência para isso. Bem, vamos lá que o tempo está passando. Eu falei aqui, né, dos primeiros pais da igreja, e eles não criam nisso. A tese de evidência inicial única é uma ênfase teológica pentecostal moderna e não um consenso histórico. Lembra dos princípios que eu elenquei aqui para se fundamentar uma doutrina? Pois é uma ênfase teológica pentecostal moderna, século XX, tá? E não um consenso histórico dos primeiros séculos. Então, nessa sinopse agora, tá? A sinopse é um resuminho, né, daquilo que nós vimos no Pentecostes. O Espírito Santo desceu com poder, capacitando os crentes para testemunhar. Bem, a continuidade do derramamento do Espírito Santo. Pedro exorta, né, a extensão da promessa do Espírito Santo. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Eu queria fazer uma ressalva aqui, tá? Atos 2,38. Esses irmãos creem também que quando Pedro faz essa referência, né, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo, está falando especificamente, tá, em relação ao batismo com o Espírito Santo, e isso não procede, queridos, não procede. Todo o discurso de Pedro é chamando o povo ao arrependimento. Preste atenção, essa é a lógica. Está chamando o povo para o arrependimento. Arrependei-vos, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Serem batizados, tá? E aí vocês são selados com o Espírito Santo. Ou seja, porque vocês cumprem, tá, aquilo que Jesus ensinou. Então o camarada se arrepende dos pecados, ele é batizado nas águas, e a partir daquele momento ele recebe, ele é selado com o Espírito Santo. Tá? Até não necessariamente depois do batismo com as águas. Você é selado com o Espírito Santo a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados. Tá?
recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O batismo é um testemunho público que você dá dessa sua nova fé, dessa nova forma, tá, de que você crê. Entendeu? Mas o rito é esse. Tá? E aqui Pedro não estava se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Isso tem que ficar muito claro, irmãos. E a gente precisa entender isso à luz de 1 Coríntios 6,19. O que está descrito lá em 1 Coríntios 6,19? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não nos pertencemos mais. A partir do momento que a gente recebe o Senhor Jesus como único Senhor da nossa vida, nós nos submetemos a Ele, nós abrimos mão, tá, da nossa vontade, porque é isso que tem que acontecer. Né? A partir desse momento, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, você é selado, e Pedro está se referindo a isso aqui. Ok? Esse dom não ficou restrito ao Pentecoste, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. Desculpa, irmãos, é o que está escrito em Atos 2,39. É uma bênção para todos, ela é universal para todos aqueles que creem. Ela não ficou restrita ali no cenáculo. Ela avançou ao longo dos séculos, durante toda a história, até os dias de hoje e até os dias quando o Senhor vier nos buscar. Então, Atos 2,39 deixa claro isso, ó, a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe. Neste sermão, Pedro relaciona a profecia de Joel com a vinda do Espírito Santo e o início da igreja. O derramamento do Espírito começou no dia de Pentecostes. A partir desse momento, o Espírito Santo habita em todos os que têm a fé em Jesus. Então, o Espírito Santo opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Percebem isso? Vários dons, 9 dons, né? E outros mais que a Bíblia elenca lá. Administração, amor, né? Mas quem opera e quem faz essa administração dos dons é o Espírito Santo. É Ele que controla, não somos nós. É Ele, os dons não são nossos, são dele. Né? Então o termo diversidade, que é diairesis, aponta para a variedade de dons e operação e ministérios. Nesse sermão, Pedro relaciona a profecia de Joel com a vinda do Espírito Santo e o início da igreja. O derramamento do Espírito começou no dia de Pentecostes. A partir desse momento, o Espírito Santo habita em todos os que têm fé em Jesus Cristo. A Trindade inteira participa, irmãos. A Trindade inteira participa. O Espírito Santo distribui os dons, tá? 1 Coríntios 2,4. Jesus dirige os ministérios, 1 Coríntios 12,5. E o Pai opera os resultados, 1 Coríntios 12,6. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada a Cristo, que é o cabeça da igreja, Efésios 1, 22 e 23. O Espírito Santo, ele distribui os dons com um propósito. Gente, a gente vai ficar batendo nessa tecla aqui. Eu sei que tem muita gente aí que fica jogando paletó nos outros, né? Joga paletó, assopra, faz barulho de metralhadora. Olha, queridos, eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Tá? E a Bíblia diz que tudo tem um propósito definido. E os dons carismata não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Edificação da igreja, 1 Coríntios 14, 12. E glorificação de Cristo, 1 Coríntios 12, 3. Amém, queridos? A gente precisa ter isso em mente. Olha só, 1 Pedro 4, 10 diz assim: como a cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo um ao outro, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Nós somos mordomos destes dons. Os dons não pertencem a nós, é do Espírito.
E a gente precisa exercê-los com muito cuidado. Mas com qual propósito? Tá? Ministre ao outro, ao seu irmão. Ok? Aqui, ó, em 1 Coríntios 14, 12, lemos assim: assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Não é para ficar jogando paletó em ninguém, irmãos. Não é para ficar fazendo barulho de metralhadora, assoprando em cima das pessoas. Meu Deus do céu, isso não está na Bíblia. E eu sinto muita indignação porque estão fazendo coisas que a Bíblia não diz para fazer. O Espírito os distribui com propósito para que for útil. Tem que trazer utilidade. Assoprar nos outros para o cara cair no chão, qual é a utilidade disso? Jogar paletó em cima das pessoas, qual é a utilidade disso? Percebe, irmãos? 1 Coríntios 12, 7, para o que for útil, e os reparte soberanamente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Os dons são graças espirituais concedidas, é uma concessão, né? E controladas pelo Espírito Santo, não é por nós, é o Espírito que controla. Qual a conclusão dessa lição, meus amados? Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade, primeiramente, humildade, disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor, Romanos 12, 3 e Colossenses 3, de 23 a 24. O Espírito Santo é o capacitador divino, prometido aos que creem. Ele atua como cada geração com poder, dons espirituais e direção desde o Pentecoste. Sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Não é para nossa valorização pessoal, é para podermos ser testemunhas de Jesus neste mundo, irmãos. Portanto, cada cristão regenerado é chamado para viver a plenitude do Espírito. E aqui algumas perguntinhas para revisar o nosso conteúdo, né, rapidamente. O que significa a expressão sobre toda a carne ao referir-se à profecia do derramamento do Espírito? Significa que a promessa é para todos os que invocarem o nome do Senhor. Joel 2, 28 e 32. Ok? O que a palavra profética aponta nesses últimos dias? Para o tempo messiânico e escatológico inaugurado no Pentecoste, Atos 2, 17. Quais são os sinais da descida do Espírito Santo e o que significam? O vento simboliza a presença de Deus e o fogo aponta para a purificação e consagração, Atos 2, 2 e 3. E a última pergunta: qual a importância de compreender a finalidade específica dos dons distribuídos pelo Espírito para evitar a soberba? Preste atenção. Evitar a soberba e negligência, entendendo que os dons são para serviço, para servirmos a igreja, servirmos aos nossos irmãos, tá? E edificá-los. 1 Coríntios 12, 7 e 1 Pedro 4, 10. Bom, amados, terminamos aqui a lição de número 10, né? Desculpem as falhas, e nós precisamos ter um entendimento muito claro, meu Deus, desse despejar, né, do Espírito Santo sobre cada um de nós. Quais são os objetivos? Para que nós somos cheios do Espírito? Para que nós somos batizados com o Espírito Santo? Eu espero em Deus que eu possa ter alcançado o objetivo de poder dar aos irmãos uma luz um pouco maior, né? Uma compreensão melhor sobre essa parte tão importante da nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Glória a Jesus.